Confiança é tudo na hora de investir. E ao saber que a Genial oferece um time dedicado, com atendimento 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, para tirar qualquer dúvida, a sua confiança em investir com a gente só aumenta, não é mesmo? Então abra sua conta gratuitamente através do link na descrição desse vídeo. Olá, bem-vindo a todos. Hoje vamos ter uma conversa super interessante, nada de economia, tá certo? Algo muito mais importante que economia. Vamos falar sobre saneamento. E para isso nós temos aqui uma das maiores especialistas nessa questão de saneamento do Brasil, Marilene Ramos. Ela é diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade da empresa Águas do Brasil, que é uma das maiores empresas de saneamento do país. Olá, Marilene, muito obrigado por ter aceito nosso convite. Um prazer enorme ter você aqui conosco. Olá, Zé Márcio. Um prazer. Obrigada eu pelo convite. Imagina, estamos super interessados nessa questão do saneamento. Quer dizer, vamos começar lá atrás. Quer dizer, vou fazer uma pergunta que acho que é importante, as pessoas acho que não acompanham direito. O que, quer dizer, nós tivemos um novo marco, foi aprovado um novo marco regulatório no setor de saneamento há cerca de 2 anos atrás, e aparentemente, pelo menos pelos dados que a gente tem, esse novo marco regulatório gerou um enorme incentivo a novos investimentos privados nesse setor. O que foi exatamente esse marco regulatório? O que mudou em relação ao marco regulatório que existia antes, que tem gerado esse aumento de investimento privado neste setor, que é um setor super problemático? Mais de 50% da população brasileira não tem acesso ao saneamento básico. Olha, Zé, a mudança principal que esse marco trouxe em relação à lei anterior, que era de 2007, foi remover as barreiras para a entrada do setor privado como prestadores de serviço de saneamento. O Brasil, na forma como o saneamento foi construído, né, nós tínhamos até 2020, 75% da população brasileira atendida pelas companhias estaduais de saneamento. Companhias essas criadas lá na década de 70. E outros 20% atendidos pelos próprios municípios, em serviços autônomos de água e esgoto, e apenas aí 5%, 6% atendido pelas companhias privadas. E o que aconteceu é que essas companhias estaduais, que lá no início conseguiram fazer um grande avanço, principalmente em termos de cobertura de água, elas, com o tempo, acabaram perdendo essa capacidade de fazer investimentos, de acessar recursos, acessar financiamento, e com isso os investimentos passaram a ficar muito aquém do necessário para levar aí um atendimento maior de toda a população. E existia, então, aí uma barreira, né, para essa entrada do setor privado. Essas companhias, elas são donas desses contratos com os municípios, e os municípios não conseguiam fazer mudanças e fazer uma concessão, fazer uma licitação para conceder os serviços, e mesmo os estados também, caso eles decidissem por privatizar as suas companhias estaduais, havia um gatilho dentro da lei de 2007 em que essas companhias iriam perder os contratos que elas tinham com os municípios na hora que fosse privatizado. Então, tudo isso era um grande desestímulo ao avanço, né? O marco retirou esta barreira. E a outra questão é que o marco trouxe uma previsão, né, agora na lei, de que nós temos que alcançar a universalização tanto da água quanto da coleta e do tratamento de esgoto até 2033. Isso significa levar água para 99% da população brasileira e levar coleta e tratamento de esgoto para 90% da população. Então, isso aí. E aí, junto vieram uma série de incentivos e também instrumentos assim, digamos, coerção para que
se caminhe, né, para que mesmo as companhias estaduais também trabalhem no sentido de, se elas querem se manter como prestadoras dos serviços, né, aí mais da metade dos municípios do Brasil, como elas são hoje, elas têm que se comprometer a fazer os investimentos necessários. E aí as próprias companhias estaduais estão buscando o quê? Parcerias público-privadas com o setor privado, obviamente, né, para realizar pelo menos parte desses investimentos, principalmente na coleta e tratamento de esgoto. Então, o marco ele deu essa movimentada aí no mercado e fez toda essa abertura que antes as travas existentes na lei estavam impedindo de acontecer. Mas deixa eu entendi. Quais foram esses incentivos? Quais foram essas, quer dizer, como que o marco conseguiu destravar essa questão, por exemplo, das empresas estaduais com os municípios, né? Quer dizer, qual foi a principal característica que fez com que você tivesse esse destravamento dessa relação aí? A primeira é que o marco trouxe é que hoje, pela legislação anterior, as empresas públicas, né, essas companhias estaduais, elas podiam celebrar um tipo de contrato que é o chamado contrato de programa, não é que ele é diferente do contrato de concessão, com os municípios sem licitação. Então, e o marco trouxe que isso agora não é mais possível. Então, à medida que esses contratos de programa estão vencendo, o serviço para ser prestado ele tem que passar por um processo licitatório. Não se pode mais celebrar contrato de programa sem licitação, tem que ter licitação e celebrar contrato de concessão. E aí, tanto as companhias públicas quanto as privadas poderão concorrer, né, nesse processo licitatório, oferecendo a melhor proposta, seja em termos de maior outorga, ou seja, de maior redução nas tarifas. Isso é trazido pelo novo marco. E também obrigando que esses novos contratos eles tenham uma previsão de que a universalização, ou seja, o ritmo de investimento tem que ser feito de forma que em 2033 se tenha a universalização. Certo. Esse é o primeiro aspecto. O outro aspecto importante é o que se viu ali no caso da Corsan, a Companhia de Saneamento do Rio Grande do Sul. A Corsan tem contratos de programa, tinha, né, contratos de programa com uma série de municípios no Rio Grande do Sul. Pela lei anterior, se ela fosse privatizada, estes contratos acabavam. E aí, quem comprasse a Corsan teria que buscar ser contratada pelos municípios, município a município. O que a lei trouxe é que hoje o contrato de programa, no momento da privatização, se transforma num contrato de concessão. E aí, e com isso, por exemplo, a Corsan pôde ser privatizada. Agora, Marilene, nós tivemos a privatização da SEDAI, foi super bem sucedida, tá certo? Teve um ágio muito grande lá atrás, e depois nós tivemos a privatização da Corsan, já o ágio foi muito pequeno, só teve uma empresa envolvida, enquanto que na SEDAI tivemos mais de 3 ou 4 empresas no processo de licitação. O que aconteceu? Por que aparentemente você tem essa menor incentivo para o investimento privado buscar o processo licitatório agora do que antes? Olha, na verdade, o processo são processos totalmente diferentes, né? No caso da SEDAI, a SEDAI não foi vendida. Então, todos os passivos que a SEDAI tinha, passivos trabalhistas, né, problemas, passivos judiciais e tal, nada disso foi transferido para as
três concessionárias que receberam ali a concessão para distribuir água e coletar e tratar esgoto naqueles 4 blocos oferecidos no leilão. Então, essas concessionárias, como é a Rio Mais Saneamento, na Zona Oeste e municípios do interior, a Águas do Rio, né, que pega a Zona Sul do Rio, mais a Zona Norte, Baixada, São Gonçalo e diversos municípios também do interior, ou a Iguario, que tem ali a concessão da Barra da Tijuca, Recreio, toda aquela região, Jacarepaguá e mais 2 municípios do interior, elas são companhias que nascem absolutamente, vamos assim, limpas, né? Elas não carregam passivos. Então, a outorga foi em função do que se vislumbrou em termos de retorno desses projetos, à medida que se partiu da tarifa já praticada pela SEDAI, né? E com a SEDAI como fornecedora da água por atacado. Então, no caso da Corsan, tiveram vários fatores. Primeiro, a Corsan, o que foi privatizada foi a companhia como um todo. E, junto com ela trouxe todos os passivos muito difíceis, inclusive, de se avaliar, né? Um risco de passivo trabalhista, passivos judiciais e tal, complicados. E depois, houve aí uma questão de tempo também, né? Como a lei que autorizava a privatização da Corsan, ela vencia em 31 de dezembro, houve um certo... uma pressa, né, em fazer, e houve muito pouco tempo para que os potenciais interessados analisassem todas essas questões. E, com isso, acabou que só houve um licitante, né? E aí, obviamente, quem está sozinho não vai pagar ágio. Não, claro. Agora, Marilene, quer dizer, tem uma negociação aí do novo governo, propondo algumas mudanças. Que mudanças estão sendo propostas? Como que esse processo está acontecendo? Qual é a sua avaliação sobre a evolução desse processo aí nos próximos meses? Olha, Zé, tem mudanças que, obviamente, são bem-vindas, porque são aperfeiçoamentos, né, e adequações até, eu diria, o próprio ministro Rui Costa, ele fala, mas você não pode ter um modelo único para o Brasil todo, né, e isso é verdade. A lei, ela foi um pouco, digamos assim, uniforme, né, para um Brasil que tem realidades absolutamente distintas, né? A situação do Nordeste, do interior, do semiárido, é totalmente diferente de uma cidade como Rio de Janeiro, né? com outros problemas, como, né, as favelas, muita perda, muito roubo de água, mas são situações diferentes. Então, há aperfeiçoamentos que são para adequar o marco a essas situações diferentes. Então, tem, por exemplo, o marco trazia que, no caso das companhias estaduais, né, a subdelegação dos serviços só poderia ser de até 25% daquilo do contrato. E o que é isso? É como, por exemplo, a companhia ela tem a concessão, né, para fazer a distribuição da água, a coleta e o tratamento de esgoto. Então, ela não podia delegar, por exemplo, toda a coleta e tratamento do esgoto através de uma PPP, porque estava limitado em 25% essa subdelegação. Então, a proposta, né, que está sendo discutida é de retirar essa limitação e permitir as parcerias público-privadas mais amplas entre as companhias estaduais e prestadores de serviços privados. Este é um aspecto que
tanto as companhias públicas quanto as companhias privadas concordam, né? Mas tem outras questões, como, por exemplo, até o ano passado, houve um prazo para que essas companhias estaduais elas comprovassem a capacidade econômico-financeira de fazer a universalização até 2033, ou seja, que elas teriam capacidade, seja com recursos próprios, seja tomando crédito, de fazer os investimentos que levariam à universalização até 2033. Essas companhias conseguiram comprovar isso em cerca de 2.500 municípios, né? Porém, houveram outros 1.000 municípios onde elas não conseguiram fazer essa comprovação, ou elas não têm sequer contrato de programa, elas prestam serviço de forma irregular e elas não conseguiram atender. Então, há uma intenção de permitir extensão de prazo para essa comprovação, há uma proposição de que, em contrato, caso de contratos irregulares, quando essas companhias prestam serviço no município e não têm contrato nenhum, elas têm um novo prazo para celebrar contratos de programa, né, esse contrato sem licitação, que muitas vezes depois, por se tratar de companhias públicas, você tem o poder público, né, o poder concedente, que é o município, ele tem muita dificuldade de cobrar as metas, cobrar, né, os investimentos, cobrar a qualidade de serviço, então, e são contratos que vão ser celebrados por mais 30, 35 anos, né, então a gente pode perdurar aí por situações que não vão cumprir aquilo que o marco determina, que é a universalização até 2033. Mas qual é a razão dessa mudança, né? O que justificaria a volta do contrato de programa e por que existe essa demanda nesse momento? Existe em certos pontos, né, uma visão, né, que não será possível para o setor privado atender a todos esses municípios, que esses municípios necessitam de subsídios, e aí a companhia pública ela consegue fazer esse subsídio, e existe também a questão de não evitar a perda de valor dessas companhias, né? Porque, no fundo, você imagina, se eu tenho uma companhia pública, qual é o valor que ela tem? São os contratos que ela tem, né, de prestação de serviço. À medida que cada dia que passa, ela tem menos dias de contrato pela frente. Então, obviamente, o valor dela vai se reduzindo. E se ela presta serviço num município e ela sequer tem um contrato, como é que isso é incorporado, né, ao valor que essa companhia tem numa eventual, até numa eventual privatização, uma, né, venda de ações, o que seja. Então, há uma ideia, né, de proteger essas companhias. E outro aspecto também, que está sendo muito discutido, são travas que estavam no marco de saneamento e nos decretos que regulamentaram, de acesso a financiamentos com recursos federais. Então, há uma discussão, né, pelo governo de que essas travas estão estão travando o investimento no momento que o país precisa investir. Precisa investir porque o saneamento precisa, mas precisa investir também porque a economia precisa de investimento, ainda mais num setor de infraestrutura que tem aí gera uma quantidade de empregos, né, move toda uma cadeia de fornecedores, uma cadeia de produção industrial e tal. Então, existe essa discussão. Nós, do setor privado, estamos vendo com muita preocupação essa extensão de prazo, essa celebração, essa possível celebração de novos contratos de programa que podem
ir esvaziando o marco do saneamento e a força que o marco tem, né, e os instrumentos até de coerção que o marco trouxe para obrigar, né, a que se busque fazer essas concessões. Inclusive, o marco prevê, né, a regionalização, o marco prevê que essas concessões de saneamento elas sejam feitas em bloco, de forma que os municípios menos rentáveis estejam junto com municípios mais rentáveis para proporcionar, né, um subsídio cruzado. Então, tudo isso a gente vê com uma enorme preocupação de como o que pode tirar, né, todo esse incentivo que o marco trouxe para que prefeitos, governadores se movam no sentido de fazer essas concessões, assim como o Rio de Janeiro fez, assim como Alagoas fez, a Amapá fez, o Ceará fazendo PPP, e a própria Corsã, né, trazendo um investidor privado, está fazendo. Então, essa é a nossa grande preocupação. Realmente, quer dizer, essa questão da regionalização é uma coisa que está em discussão, né? Quer dizer, como é que funciona exatamente esse processo de regionalização e como que isso pode ser afetado, como que essas mudanças vão afetar o investimento nessa questão? Olha, a regionalização é exatamente o que foi feito no Rio de Janeiro, né? O que se fez no Rio de Janeiro? A SEDAI, ela tinha a concessão da capital, da cidade do Rio de Janeiro, e mais 60 e poucos municípios do interior. Então, o que se fez? Dividiu, como a cidade do Rio de Janeiro é a cidade, a concessão, né, mais rentável. Por quê? Porque o serviço já está bastante universalizado, né? Você já teve muito investimento e tal, e a população tem um poder aquisitivo mais elevado. Então, o que se fez? Dividiu-se a cidade do Rio de Janeiro em 4 partes, e cada parte da cidade do Rio de Janeiro foi regionalizada com municípios da Baixada e do interior, né? E da própria região metropolitana. E aí, com isso, você propiciou esse subsídio cruzado. É exatamente isso que é a regionalização que o marco do saneamento prevê. O que agora, né, não se está dizendo que vai mudar isso, que não vai mais poder fazer regionalização. Muito pelo contrário. A questão da regionalização não está dada como uma questão a ser modificada. Porém, existem prazos, né, que o marco trouxe e que os decretos regulamentadores que foram promulgados aí na gestão passada, obrigando, né, a que os estados façam suas regionalizações e que os processos de concessão aconteçam. E o que pode acontecer é que, na medida que se celebrem esses contratos de programa novamente com os municípios individualizados, acabe-se por não perder essa força de fazer a regionalização. Então, é uma série de mexidas aí que pode tirar, como eu disse, né, tirar essa força que o marco trouxe e esses instrumentos, né, de incentivo e até de coerção, né, porque à medida que você limita acesso a recursos federais, tudo isso, você acaba incentivando os governadores e prefeitos a atenderem aquilo que o marco prevê como forma, né, de universalizar água e esgoto aqui no Brasil. Mas se eu estou entendendo corretamente, quer dizer, essas mudanças vão diminuir o incentivo a investimentos privados no setor e vão, de alguma forma,
proteger as empresas estatais de saneamento. Estou correto ou é um exagero isso que eu estou falando? Não é que vai tirar o incentivo. O problema é que o nosso temor é que menos projetos venham para o mercado e, assim, o setor privado vai ter menos oportunidades de concorrer aí num processo de licitação, nos leilões para concessão. O que a gente vê que o governo quer incentivar são as parcerias público-privadas, que são essas em que mantém-se a companhia estadual como a prestadora do serviço e ela delega parte desse serviço para o setor privado. É um modelo que tem casos, né? A Cesam, por exemplo, a Companhia do Espírito Santo, ela usa muito esse modelo, já usava antes do marco e continua usando. É um modelo válido, porém, dependendo de como ele é feito, ele se transforma apenas numa forma de fazer obras sem que se ganhe eficiência na gestão dos serviços. Então, às vezes, a PPP é fazer a obra de coleta de esgoto, construir a estação de tratamento e receber o pagamento por isso, né, durante 30, 35 anos. Há muitos casos que o modelo é esse. Então, você deixa de ganhar, por exemplo, no setor, eu vejo o caso da Águas do Brasil, né, que tem concessões aí de 25 anos, como Niterói, Campos, Petrópolis, Juturnaíba, ali a região dos lagos, e várias outras, tanto no estado do Rio, São Paulo, Minas Gerais. O que acontece? Nós, além de, obviamente, fazer os investimentos para a universalização, a gente tem ganho de eficiência. Então, você quer um exemplo, as perdas de água no Brasil são escandalosas. Nós temos locais, por exemplo, onde nós recebemos as concessões, por exemplo, da SEDAI, e que as perdas de água são de mais de 70%. Você imagina você captar água, tratar, produzir e perder 70% dessa água. A média brasileira de perda de água é de 40%. No Grupo Águas do Brasil, a média de perda é de 30%. Numa cidade como Niterói, por exemplo, a nossa perda está abaixo de 25%. Então, são esses ganhos de eficiência que o setor privado pode traz ao processo, né, a todo o setor de saneamento, que numa PPP que é apenas a subconceder uma parte do serviço, que muitas vezes fica limitado a fazer a obra e a operar, né, ali a estação de tratamento de esgoto, você não vai trazer para o setor de saneamento, né, diferentemente da concessão plena, né, como foi o caso do Rio de Janeiro, como foi o caso do Amapá, né, como foi o caso de Alagoas. Então, esse é o risco, né, de você tirar a força dos projetos de concessão, que envolve uma concessão plena, para colocar o esforço em fazer a concessão apenas às parcerias público-privadas de parte dos serviços. Mas, Marilene, por quê? Quer dizer, qual é a justificativa para mudar o modelo para parcerias público-privadas, dado que você está perdendo a eficiência na gestão do processo? Quer dizer, existe alguma justificativa que não seja proteger as empresas estatais de saneamento? Olha, existe toda uma batalha ideológica, né, Zé, que perdurou aí por anos. Não é por outra razão que nós conseguimos universalizar a energia, nós conseguimos universalizar a telefonia, né, nós conseguimos universalizar uma série de serviços de infraestrutura, e o setor de saneamento ficou para trás.
justamente por esta questão ideológica de acreditar que quem melhor vai atender ao interesse público são as empresas públicas e os serviços públicos. Então, existe este viés aí por trás também, né? Então, e também há muita crença, né, de que a população não tem capacidade de pagamento para pagar uma conta de água, uma conta de esgoto, que realmente reflita o valor do serviço. E, historicamente, foi muito assim, né? E aí ainda existe muito, você vai encontrar muito município no interior, por exemplo, em que a água sequer é cobrada, né? Não precisamos ir longe, vai ali a Itatiaia, a população, a prefeitura presta ali um serviço que a população praticamente não paga, né? Tem N outros exemplos aí pelo Brasil de não pagamento, enfim, mas em compensação a população não paga, mas também não tem o serviço. Não tem o serviço. Pois é, esse aqui é curioso, né? Quer dizer, você prefere não ter o serviço do que ter para uma parte da população. É uma decisão curiosa, né? Quer dizer, realmente, o que você está me dizendo, na verdade, é que é um problema basicamente ideológico e que, por alguma razão, esse processo aí não consegue viabilizar a privatização dos serviços. Quer dizer, então, esse é um ponto preocupante. Você acha que essas mudanças vão ser implementadas ou você acha que existe uma pressão ainda forte para manter o marco de tal forma a conseguir universalizar o sistema até 2033? Olha, Zé, tem tido muita discussão, né, entre a Casa Civil, o Ministério das Cidades, o setor privado e o setor público, e eu acho que vai chegar a um bom termo, né? Haverá, o modelo pode até vai tender um pouco mais para um lado do que para o outro, mas são situações. O que eu digo é o seguinte: hoje, por mais que sejam feitas essas mudanças, o que está se pretendendo são mudanças que são feitas via decreto, então não há uma mudança na essência da lei. Então, o que eu acredito é que o governador e o prefeito que quiser fazer, ele tem as condições. Essa é a diferença de antes do marco. Antes do marco, o governador e o prefeito poderiam querer fazer, mas eles tinham travas complicadas de se ultrapassar. Hoje não. Mesmo com essas mudanças, a essência do marco está preservada e quem quiser pode avançar. Então, o governador que queira, ele pode avançar. Não precisará ficar aguardando aí o que sairá desse eventual decreto. É isso. Ok. Muito obrigado, Marilene. Prazer enorme ter você aqui conosco. Muito obrigado por ter vindo. Realmente muito esclarecedor. Fico contente que na verdade, é ruim que esteja mudando uma coisa que estava caminhando tão bem. Por outro lado, quer dizer, pelo que você falou aí no final, vai depender muito da posição política dos governadores e dos prefeitos e, consequentemente, cabe à população eleger governadores e prefeitos que sejam capazes de universalizar o saneamento na sociedade brasileira nos próximos anos. Muito obrigado, Marilene. Um prazer enorme ter você aqui. Obrigada, Zé. Um grande abraço. Um abração. Porque no informe de rendimentos só aparece a quantidade de cotas que a pessoa tem e não o saldo. E hoje eu vim mostrar para vocês como declarar o seu plano de previdência PGBL. Quando se vende um fundo imobiliário, a alíquota é 20% sobre o ganho da operação. O PGBL progressivo já tem uma tributação de 15% diretamente exclusiva na fonte. Por que meus FIIs, ações e ETFs não aparecem no informe de rendimentos? Vamos colocar o código da Previdência, que no caso do PGBL é o 36. Vou dar um exemplo. Eu fiz um CDB de R$100 mil. E em 31 de dezembro, ele vale 120. Ficou com alguma dúvida? Comente aqui embaixo que a gente responde.